Olá! Boa noite! Tudo bem com você? Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025 e nós estamos aqui para fazer mais uma live sobre o livro A Lei do Reconhecimento. Esse livro aqui que tem transformado a vida de muitas pessoas. Muito obrigada por você que já está aqui com a gente. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Machado. Tá escrito aqui Machado. Seu Machado, boa noite. Boa noite, Vivi. Boa noite a todos vocês que já estão entrando. Eu gostaria de pedir para você que já entrou, para que você encaminhasse esse aviãozinho que está aqui, ó, do lado direito. Aí embaixo da tela tem um aviãozinho e eu vou pedir para você encaminhar esse aviãozinho para o máximo de pessoas que você puder. Porque todas as vezes que você divulga o reino de Deus, quem recebe é você. Deus acrescenta na sua vida. Então, ainda que você não esteja aqui fazendo uma live, só pelo fato de você encaminhar o aviãozinho e convidar mais pessoas para estar aqui, a sua vida já é abençoada. Amém? Hoje nós temos a participação de uma amiga muito querida, uma amiga nossa de Andradina. O nome dela é Viviane Roque. E ela já vai entrar aqui para que eu possa convidá-la para falar conosco. O tema de hoje do livro A Lei do Reconhecimento excepcional. Reconhecimento de um discípulo excepcional, né? Então a gente pode começar dizendo assim que o discípulo é um aprendiz entusiástico, né? O verdadeiro sucesso sempre produzirá um sucessor. Então, eu gostaria que você reconhecesse as pessoas que estão ligadas a você através do Espírito Santo. Pode ser seus pais, pode ser seu esposo, né, ou sua esposa, pode ser um amigo, um protegido excepcional mesmo, né? Porque os nossos pais são nossos protegidos excepcionais, os nossos amigos, os nossos mentores. Boa noite, minha amiga querida. Tudo bom, amiga? Seja muito bem-vinda a mais uma live do livro A Lei do Reconhecimento. É uma alegria enorme você aqui conosco nesta noite. É minha, que essa minha amiga maravilhosa me convidou, me desafiou, na verdade, né? Porque eu já fiz várias lives, mas tudo a respeito de trabalho, nunca a respeito da palavra de Deus, nem a respeito de compartilhar conhecimentos mais íntimos. Mas é isso, né? A gente tem que ter amigos que desafiem a gente mesmo, senão a gente não faz coisa É diferente. isso aí. Então eu queria, Vivi, que você começasse essa live dizendo aqui para o pessoal, e você que entrou agora, né, e não estava aqui no início quando eu me apresentei, o meu nome é Renata Wolff, eu estou morando atualmente aqui na cidade de Campinas, eu sou esposa do Alexandre, mãe da Manu, da Duda e do Daniel, e nós estamos fazendo uma série de lives sobre o livro A Lei do Reconhecimento, e hoje a nossa convidada é uma grande amiga lá de Andradina, que Deus nos conectou, a Vivi, ela já vai se apresentar aqui, mas eu queria te pedir para que você que entrou aqui, que você não saísse daqui, porque Deus tem grandes coisas para falar com você através das nossas vidas, né? E eu queria te pedir também para que você enviasse o aviãozinho, sabe ali embaixo na sua telinha do celular ou do computador, tem uma setinha de um aviãozinho. E eu queria pedir para você enviar para o maior número de pessoas que você pudesse, para que eles também estivessem aqui para ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, eu vou deixar com você agora, Vivi, para você se apresentar e para você falar um pouquinho quem é a Vivi, para logo a gente entrar no tema do livro, que é reconhecimento de um protegido excepcional. Vamos lá, então.
É com você, Vivi. Boa noite para todo mundo. Bom, meu nome é Viviane Roque, como a Rê falou. Eu moro em Andradina e trabalho com estética aqui em Andradina, que foi aonde a gente se conheceu. A gente tinha amigos, né, em comuns que me indicaram para ela e que, através do meu trabalho, eu conheci o Renato e o Alexandre, e naquele ambiente a gente conseguiu trocar algumas conversas e se conectar ali, e aí depois eu fui participar de reuniões de orações na casa dele, através do convite deles, e ali a gente foi ampliando nossa amizade, participei do Método CIS com eles, depois fui para a igreja que eu estou hoje através deles, e assim, então a nossa conexão é muito boa e muito grande. Amém. Amém. E E a gente vai falar do 5º capítulo do livro, né? A gente está numa série de lives. A gente já tinha esse hábito de ler, de compartilhar, mas a gente nunca tinha feito lives através, né, para compartilhar os livros. E hoje a gente vai falar sobre reconhecendo um assistido excepcional, que a gente vai falar sobre discipuladores e discipulados, que a gente pode ampliar para várias coisas, né? A gente pode colocar aqui que esse capítulo ele traz para a gente refletir sobre conexões, ele traz para a gente refletir sobre a gente se submeter a uma pessoa, né, a um discipulador que ele sabe mais que a gente, e isso traz para nós um lugar de humildade, um lugar de não orgulho, para poder reconhecer que alguém tem sempre alguma coisa para ensinar e para estar passando para a gente. E a gente tem que ter essas pessoas na nossa vida. A Renata é uma dessas pessoas na minha vida. A gente se tornou amiga, né? A gente tem uma amizade muito saudável, muito gostosa. Mas ela também é minha coach, na verdade, né? Eu sou a coach dela e ela me conduz ali em alguns assuntos e ela me discipula em alguns assuntos. E isso trouxe muitos ganhos para minha vida. E aí cai bem nesse capítulo, né? Para a gente estar falando, né? pois Foi sem é, as Jesucidências da vida, né? experiências, E aí, um dos assuntos desse capítulo que também me tocou muito o coração é a respeito de que os nossos filhos são os nossos, deveriam ser ou devem ser os nossos discípulos. Então, para nós, para mim, que a maternidade é muito importante para mim e para a Rê também, a gente queria trazer essa reflexão para todo mundo que está assistindo agora ao vivo ou que vai assistir depois. Os seus filhos estão olhando para vocês como realmente eles são discípulos seus, eles são seus seguidores? A gente está conseguindo discipular os nossos filhos? De que forma nós estamos conduzindo, né, essa conexão com os nossos filhos? E esse versículo, aliás, esse capítulo do livro, ele fala a respeito de discípulos e discipulados e discipuladores e a maneira como a gente tem que olhar para esse tipo de conexão, mas o que mais me tocou foi a conexão de nós como discipuladores dos nossos filhos e nossos filhos como os nossos discipulados, né? Pode colocar aí, Rê, o que você ia falar. Sim. Não, eu li aqui exatamente isso, né? Você será lembrado, aliás, você se lembrará apenas daquilo que você ensina para os outros. Sim, Ou seja, você tem ensinado algo de bom para os outros? E os outros aqui envolve os nossos filhos, como disse a Vivi, envolve os nossos amigos, envolve os nossos pais, envolve até aquela pessoa que não é seu amigo, mas que você tem uma convivência distante. Você tem ensinado algo de bom para alguém? Aí você pode dizer, mas eu não sou um professor, né, Vivi? Mas eu não sim, sou um professor. Mas não precisa ser um professor para ensinar algo para alguém, né? Basta você sentir o desejo, aquilo de bom que você aprende, você já tem o desejo de passar para frente, é, né? E aí, aqui, o que a Vivi está falando, fala nessa parte do livro. Os nossos filhos devem se tornar os nossos discípulos. Então, tudo aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, ou tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, é, nós devemos passar para frente, né, Vivi? sim. Isso aí, esse livro traz essa questão da gente
passar o conhecimento para frente em todas as esferas, né? E de que isso é multiplicar o amor de Deus. E aí ele traz também para nós uma forma da gente ensinar os outros sem arrogância intelectual, porque às vezes a gente se coloca no lugar de ensinar alguém, mas a gente se coloca num lugar acima. E aí a gente tem que estar sempre no mesmo lugar da pessoa para ensinar com amor, não ensinar com arrogância. Com os filhos é a mesma coisa. Apesar de alguns momentos a gente ter que estar ali sobre a autoridade, porque a gente é autoridade sobre a vida deles, mas muitas das vezes a gente tem que estar ali em amor mesmo, todos como filhos de Deus e todos no mesmo lugar, né? Sim. Inclusive, ele dá o exemplo do filho pródigo, né? Isso, Os discípulos passivos buscam a credibilidade e não a correção, isso. né? Eles desejam o que o orientador conseguiu e não o que ele aprendeu. Eles desejam reputação sem preparação. Os discípulos pródigos entram e saem livremente do relacionamento. Isso, é isso mesmo. Bom, isso aí é um pouco, fala um pouco de Arrogância, né? Essa parte que eu falei, né? fala um pouco de hipocrisia, de pessoas estando em lugares, né, querendo ser orientados por pessoas, mas ela não quer realmente aprender, ela só quer o prestígio de quem está orientando. Então, são pessoas que compram cursos e falam, eu fui no curso do fulano, eu fui no curso do ciclano, como se aquilo ali fosse um currículo. Então, ela quer roubar o prestígio de quem tem muito a ensinar, mas ela não está disposta a aprender, né? E aqui no livro fala que uma das chaves do sucesso é estar disposta a se tornar alguma coisa ou alguma pessoa diferente, estar disposta a se tornar outra coisa, né? E o processo diz a respeito disso. A gente está disposto a mudar? A gente está disposto a passar pelo processo e pegar o que o nosso discipulador está nos ensinando, não só o prestígio do discipulador, né? Aliás, do discipulado, né? Do nosso orientador, do nosso orientador. Que é um discipulador, Que é né? Que é um discipulador, a gente pode usar o nome que for, né? Um discipulador, um orientador, né? Aqui no caso desse capítulo, a gente está falando da outra face da moeda, né? Existe o orientador e existe o protegido do orientador, que seríamos nós quando estamos aprendendo com alguém, né? Mas a Vivi está dizendo que quando nós estamos aprendendo com alguém, a gente tem que se colocar na condição de servo, na condição de aprendiz, na condição de humilde, né? Porque se nós dissermos que nós já sabemos tudo, né? A gente já falha aí, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe nada, né? Então, e tem uma parte que eu grifei aqui no livro que fala assim, Vivi: os discípulos produtivos são excepcionais. Eles possuem um coração de servo. Sim, essa parte. Ou seja, a gente vê tanta gente que já tem tanto conhecimento, mas ele está ali buscando quietinho, aprendendo, porque a gente também não aprende só com as pessoas acima da gente. Não. A gente aprende com as pessoas abaixo também. Né? Quantas vezes eu já aprendi com o zelador do prédio, com o porteiro do prédio, né? A gente tem que estar atento, porque. Porque esse acima e abaixo ele é um relativo, mas às vezes intelectualmente abaixo, mas a pessoa tem uma joia dentro dela, uma sabedoria maravilhosa. Qualquer pessoa pode ensinar e discipular alguém de alguma forma, em algum nível, né? É isso mesmo, aparentemente abaixo, né? Aparentemente, porque na verdade todos nós somos iguais para Deus. Mas muitas vezes na nossa ignorância, a gente pensa assim, né? Ou na nossa arrogância, né? A gente pensa assim, mas será que eu vou aprender alguma coisa com aquela pessoa? Será que ele tem algo para me ensinar? É isso. E acho que esse lugar que a Rê colocou é um lugar que eu li, né, nesse capítulo do livro, a respeito da gente reconhecer aqueles que têm algo para ensinar para a gente. E me falou muito no coração a respeito de pais, né? Porque às vezes a gente está aqui se analisando como pais para os nossos filhos, mas a gente também tem um olhar, às vezes, muito de crítica aos nossos próprios pais, né? Às vezes a gente tem uma idealização de como a gente gostaria que nossos pais tivessem sido, se eles tivessem sido mais sábios, ou mais isso, ou mais aquilo, e a gente não consegue
identificar, né? Já que esse livro fala a respeito da gente identificar as coisas, identificar nos nossos pais a sabedoria das coisas que pode tá aprendendo com eles. Às vezes a gente rejeita coisas, né, dos nossos pais que eles são, por mais, né, existem pais de N formas, né? Existe todos os níveis de pais, mas todos eles têm alguma coisa para ensinar pra Com gente. Nem certeza. feito, mas ele tá ensinando, É né? isso aí. E o que às vezes aquilo que não ensinou é porque também não aprendeu, Sempre é, né? né? É porque não aprendeu. Então, a gente realmente tem que ter humildade de saber que nós não sabemos tudo e os nossos pais também não sabiam de tudo. E aquilo que não nos passaram é porque não sabiam, né? E assim como nós também, a gente com certeza não conseguiremos passar tudo aquilo que a gente gostaria para os nossos filhos. Por quê? Porque nós somos limitados e também tem coisas que a gente acha que sabe, mas não sabe, É. né? Então, assim, a gente tem que aprender o que é bom e passar aquilo que é bom para os nossos filhos, né? Sendo discipuladores deles, mas sabendo que nós não conseguiremos suprir todo aquele aprendizado em todas as áreas, ou seja, não conseguiremos ser perfeitos, porque não existe ninguém É assim, só o né? Pai, é só Jesus, né? E aí, ensinar também o caminho de Deus para os nossos filhos, acolhe nesse lugar, porque nós, como os pais carnais, não vamos ser perfeitos. Então, se a gente ensinar para eles o amor de Cristo, eles já vão ter um pai perfeito e ali já metade do caminho já foi, É né? verdade. Você tem toda a razão, Vivi, Né? porque Jesus é o único perfeito, Ele né? Ele é o único perfeito. Então, tudo que a gente não consegue passar para os nossos filhos, se a gente conseguir passar para os nossos filhos a importância de servir a Jesus, de amar a Jesus, de ter Ele como o seu Pai do céu, né? Eles vão com certeza ter o melhor ensinamento, com certeza ter a melhor experiência, ter tudo, porque tudo que a gente precisa está na palavra de Deus. tudo, A respeito de todos os assuntos, né, Vivi? todos. É impressionante. Assim, eu não sou uma entendedora maravilhosa da palavra de Deus. Sempre tive muito amor por Cristo no coração. Mas essa minha última trajetória aqui, né? Depois que eu me conectei com a Renata, que eu fui buscar mais a palavra de Deus, é impressionante como todos os assuntos, de todos os âmbitos, e assim, de uma forma muito atual, como se tivesse sido escrito ano passado, né? Sim. A palavra de Deus, ela é apaixonante. E E, pode e, falar. e a gente conseguir passar para os nossos amigos ou para as pessoas que a gente se conecta, é uma forma também de discipular, né? De uma forma suave. O amor de Cristo, pronto, a gente já está fazendo muito do que Deus gostaria que a gente fizesse aqui na Terra, né? Mas existem pessoas que vão se preparar de uma forma mais ativa, que vão se dedicar, e essas pessoas merecem todo o nosso respeito, porque elas estão se dedicando. Nesse capítulo fala a respeito da gente, né? Amar e respeitar aqueles que se colocam para nos discipular em cima da palavra de Deus. E essas pessoas são especiais. Não é o meu caso, eu não sou essa pessoa, mas através das coisas que eu aprendi, que eu conheci, eu tento conversar com as pessoas e de alguma forma, com muito amor e humildade, colocar, né, no meu dia a dia ali para elas alguma coisa que ajude. Você é essa pessoa, sim. Não, por enquanto ainda não sou. É Você que sim. fala que eu sou. Porque não importa a quantidade, Vivi, e também não importa você estar em cima de um púlpito ou de alguma coisa fazendo, né? É fazer aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem, aonde a gente está, É, né? E é. você, como profissional da beleza, que eu conheço muito bem, que eu sei que faz um trabalho maravilhoso aí na cidade de Andradina, a gente já conversou sobre isso. Todas as pessoas que entram dentro da sua sala e que você pode, você tem orientado. Sim, Então você tem sido sim uma orientadora, porque não precisa ter um título de orientador, né? Basta que você faça. Às vezes você vai orientar
a pessoa só naquele momento. E uma boa palavra que você dá para aquela pessoa muda todo o curso da vida dela, É. né? Boa noite, Vilma. Boa noite, a minha mãe entrou, minha sogra. Boa noite a todos vocês. Alexandre Felau. Boa noite, Alexandre Felau. Sejam bem-vindos. Deus abençoe todos vocês. A Paula, minha amiga. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco toda terça-feira, aprendendo junto conosco. A Vilma falou, a Vivi é uma querida. É mesmo, é mesmo. Então, Vivi, você não deve falar assim, não. Já te corrigindo aqui em amor, mas você não deve dizer que você não é essa pessoa, porque eu sei que você é. Eu sei que você já deu até uma boa palavra para mim. Então, assim, né? É que a gente tem a falsa percepção de que realmente a gente tem que estar num nível muito assim, né? Para orientar alguém. É. E não, o orientador, ele pode ser um pastor, um líder espiritual, né, um evangelista, ele pode muito ser essa pessoa, mas como a gente acabou de falar, ele pode ser a esteticista, a biomédica, o advogado. Quantas vezes eu, como exercendo a profissão na advocacia, já orientei os meus clientes em outras áreas da vida que nada tinha a ver com a advocacia, Sim. né? A tratar, como tratar com um filho, com um pai, da maneira que a gente sabe, né, Vivi? É. Da maneira que a gente A sabe. gente está sempre em processo de evolução, né? O que a gente é um ano não é o outro, graças a Deus, né? Sim. Em busca de uma versão melhor, ninguém tá sem melhorar E aqui, né? aí, Vivi, eu vou falar também das características do discípulo excepcional. Aí eu vou falar e depois você comenta, tá? Tá, beleza. Então, existem algumas características do discípulo excepcional. A primeira delas é o discípulo excepcional, para você que está anotando todas as nossas lives, faz de tudo para permanecer na presença do seu orientador. O discípulo excepcional segue o conselho do seu orientador. O discípulo excepcional revela os segredos e os sonhos do seu coração ao orientador. Se você tem um segredo guardado no seu coração, ou se você tem muita coisa guardada aí, procure alguém para conversar. Procure alguém para conversar. A Bíblia, em Gênesis 1, diz assim que não é bom que o homem esteja só. Então, a pessoa que quer viver só, que fica só, ele tem forte propensão a ter uma depressão, uma síndrome do pânico, né, uma crise de ansiedade. Então, procure alguém para conversar, procure um orientador, e abra o seu coração e os seus sonhos para ele. O discípulo excepcional discute livremente os seus erros e as suas dores, ou seja, não tenha receio, né, Vivi, de falar da sua dor e dos seus erros para esse discípulo. É claro que a gente não tem que compartilhar com qualquer pessoa, mas quando você encontrar um, um discipulador, um orientador excepcional, abra o seu coração para ele. O discípulo excepcional define claramente as suas expectativas para o orientador. O discípulo excepcional semeia alegremente as sementes da apreciação de volta para a vida do orientador. Faltam 3. O discípulo excepcional recebe no final o manto do orientador. O discípulo excepcional procura abrigo, o abrigo do orientador nos períodos de grandes ataques e lutas. Ou seja, quando você passa por grandes ataques e por lutas, que a gente enfrenta muitas, quem você tem procurado? Você tem ficado quieto? Você tem se isolado? Quem você procura quando você está passando por lutas e dificuldades? Quantas vezes eu abri o meu coração para o meu orientador excepcional e uma boa palavra dele mudou toda a sorte da minha vida, mudou aquela situação. E o último que fala aqui, Vivi, o discípulo excepcional mudará a sua programação para ficar mais tempo na presença do orientador. Você quer comentar, por favor, Vivi, alguma desses requisitos? E se você quiser até falar a respeito de você em relação a alguma desses itens, pode falar. Eu acho assim, aqui nesse capítulo a gente está falando muito a respeito
características de um Deu uma discípulo cortadinha, excepcional. Vivi. Hã? Deu uma cortadinha. Pode voltar um pouquinho e falar de novo. Tá. A gente estava. Esse capítulo do livro, a gente está falando a respeito de características também do discípulo excepcional, né? De Sim. como a gente tem que se comportar como discípulo, de um bom discípulo. E aí, todas as características que você colocou, depois coloca, ele coloca, logo em seguida, abaixo dessas características, o autor coloca uma coisa que é muito importante, que é o Satanás despreza a unidade. E para a gente ser um bom discípulo, a gente tem que ter uma conexão com o nosso discipulador. E o Satanás sempre vai colocar questões na nossa mente em relação, porque ele não quer essa unidade, ele não quer essa conexão, ele não quer essa paz, né, que tem entre o orientador e o orientado, né, o discipulador e o discipulado, que seria ali de um coach para um coach para um coach, que seria de um pastor para um membro da igreja, ou de um amigo que está nesse lugar de orientador, ou líder de algum ministério de igreja, qualquer que seja a função, sempre a gente tem que ficar de olho nesse tipo de sentimento, de pensamento que vai estar vindo, porque o Satanás despreza a unidade, que é a conexão, né? E você comentava comigo, né, Vivi, quando a gente conversou antes da live para fazer a nossa oração, que você era uma pessoa que não gostava de abrir o seu coração. Fala um pouco sobre isso para as pessoas que estão nos assistindo essa noite. Até comentei com a Rê, falei, nossa, caiu bem para mim esse, esse quinto capítulo, porque a gente, na hora de distribuir quem que ia fazer cada capítulo, foi super aleatório, mas até agora eu só vi que foi Jesus mesmo que escolheu cada capítulo, né? Assim, para mim, esse capítulo é especial porque tá falando de comportamento de um discipulado. Eu tenho ainda, mas tive muito mais dificuldade de ser discipulado por alguém. Não, por vários motivos, por traumas, né, de conexões erradas, por arrogância, por, por medo por traumas, medo e traumas é a mesma coisa. E assim, gente, sozinho ninguém anda. E na palavra de Deus existem vários versículos e vários trechos que colocam isso pra gente. E a gente se conectar em espírito com alguém, de pessoas que o Espírito Santo coloca na vida da gente, faz toda a diferença na trajetória. Em todos os sentidos. Em todas as, na verdade, em todas as facetas nossas. Facetas profissionais, facetas de maternidade, de mãe, de filho, de esposa, de patroa, de qualquer que seja o nosso papel, quando a gente tem alguém que se conecta com a gente através do Espírito Santo, e sim, todas as pessoas que estão nesses grupos que a gente compartilha com a Renata, são pessoas que foram conectadas através do Espírito Santo, que tipo, é tudo muito aleatório, né, Rê? E não existe aleatório, óbvio, né? Inclusive, se você quiser, né, Vivi, participar do nosso grupo de jejum, a gente tem um grupo toda segunda-feira, a gente se reúne à noite para falar da palavra de Deus. Você pode me chamar no direct ou tem o meu WhatsApp ali na minha bio. Você pode me chamar que eu te incluo em algum desses grupos para que você não caminhe sozinho, para que você tenha sempre alguém para conversar, para pedir oração, para estar juntos, porque apesar de ser de maneira virtual, nós estamos sempre juntas, né, Vivi? Sim, sempre juntas. É uma reunião maravilhosa de amigos e assim, todos em muito amor, em muita umidade, um pelos outros, orando e orientando e passando pelas coisas juntos. E isso faz muita diferença, muita diferença. E as pessoas hoje se isolam cada dia mais, pelos motivos que eu também me isolava. Por medo, por trauma e por arrogância também, né? De dividir a nossa vulnerabilidade, de admitir que a gente não sabe, que a gente errou, que a gente fez errado, que era o melhor que a gente tinha para fazer naquele momento, mas não é o melhor, não é o correto. E aí a gente vai se colocando num lugar de arrogância e acabar ficando sozinha. E não sai do lugar também, só vem consequências ruins, né, Rê? É isso aí, é isso aí. Por quê? Porque o inimigo, ele quer te isolar primeiro, ele quer te tirar de cena, né? Para depois ele começar a trabalhar na sua mente. Para depois ele começar
jogar coisas ruins na sua mente, que a vida não vale a pena, que você está aqui por acaso, que você é um acidente, que não tem nada para você aqui, né? Quantos casos a gente tem ouvido, né, de suicídio, Muito. né? Quantos casos, meu Deus do céu. E você que está nessa live hoje, você não está aqui por acaso. E se por acaso você tem pensado em tirar a sua vida, se você tem pensado em coisas ruins, eu quero dizer para você que Jesus te ama, que você não é um acaso, que antes dos seus pais sonharem com você, o próprio Deus sonhou com você, que existe um plano e um propósito de Deus para sua vida aqui na terra e que ele tem uma vida abundante para você. Isso não é uma história da carochinha, isso não sou eu que estou falando para você, é o próprio Deus que garante isso na palavra dele. E se você quiser conversar comigo ou com a Vivi, nós estamos aqui de coração aberto para ajudar dentro da nossa limitação, para ajudar você. Eu nem sei por que eu estou falando isso aqui nessa noite, mas nada é por acaso. A gente não, como a Vivi disse, os capítulos do livro que a gente tá fazendo as lives aqui foram distribuídos por quem quis. Não foi eu que distribuí, a pessoa que colocava o seu nome lá, né? Eu quero fazer hoje, eu quero fazer amanhã, eu quero fazer depois. E hoje caiu aqui para mim e para Vivi, né, para falarmos do capítulo quinto. Então, se você está aqui e está sentindo angustiado, está se sentindo oprimido, está querendo desistir de tudo, não faça isso. Por favor, não faça isso, porque eu posso te garantir que Jesus tem algo lindo para você e para sua família, tá? E se você não tem família, Deus quer te dar uma. Deus quer te fazer constituir família, né? Ele quer o melhor para você, Sim. né? É, Então, que nós possamos aqui nessa noite ser esse orientador especial para você, esse mentor excepcional para você, que a gente possa aqui te ajudar de alguma forma, né, Vivi? sim. Porque sozinho não sai desse lugar, não. É só através de Cristo e alguém te ajudando ali, te intercedendo, te orientando, te discipulando. Então, já que a Rê nunca falou dessa forma nas lives, mas já que tocou o coração dela, né? E se tiver alguém aqui precisando, ou que vai assistir depois, porque vai ficar gravado, né? É só chamar, se for daqui de Andradina, ou, né, se for de outro lugar online, também no Instagram da Rê ou no É meu. isso, A gente está disponível, né, Rê? é isso mesmo. Com E o que a gente sabe, né? é o Espírito Santo que está disponível através das nossas vidas, né, Vivi? É. E aí, caminhando para o final, fala assim, né? Os orientadores ficam tristes quando um discípulo se retira, né? E aí ele Uhum. dá exemplo do filho pródigo, né? O pai ficou triste com a partida do filho pródigo. Jesus chorou por causa de Jerusalém. Então você que que está, por exemplo, membrado numa igreja, mas que está afastado, saiba que o seu líder, ele fica triste quando você se afasta dele, né? Então, aqui vão alguns pensamentos que têm ajudado quando um discípulo se retira. Você não pode forçar alguém a aprender com você. E nem nós estamos aqui hoje falando de algo que nós aprendemos e estamos passando para você. Mas nós não podemos forçar você a aprender conosco. Normalmente existe uma terceira parte que destrói a unidade entre o orientador e o discípulo, que normalmente é o inimigo, né, Vivi? Sim. Você não pode responder as perguntas que o discípulo se recusa a fazer, né? Ou Ele, seja, a pergunta e a vontade tem que partir do discípulo, né? Como é que você vai orientar ele numa coisa que ele não quer saber? quantas Pergunta. vezes você que está aqui já pediu para o seu pai ou para o seu irmão ou para algum amigo, por exemplo, parar de beber, parar de fumar, porque isso está atrapalhando a saúde dele, a vida dele, o futuro dele, mas só se ele quiser, né? É só
se ele quiser. Então, a gente não pode forçar ninguém a aprender com você aquilo que às vezes você já aprendeu, né? Você pode ensinar, mas forçar não. Isso. Você não pode ajudar alguém que acha que você é desqualificado para trazer crescimento para a vida dele. Sim. Então, infelizmente, se alguém que você está ajudando, ele te acha desqualificado para aquilo, você não vai conseguir ajudá-lo. Quando o conselho do orientador é rejeitado, Deus corrigirá o discípulo por meio de experiências dolorosas. Ou seja, se você busca um conselho no seu pai, ou no seu orientador, ou no seu pastor, ou até mesmo aqui, que você não está buscando um conselho, mas o próprio Espírito Santo está usando hoje, nessa noite, a minha vida e a vida da Vivi para falar com você. E aí já fez sentido aí no seu coração. Já tocou no seu coração, você já sabe o que você deve fazer. Mas você rejeita, o próprio Deus te corrige depois, mas de uma maneira mais dolorosa, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso também, né? Muito, muitas vezes. Primeiro, Deus te dá uma oportunidade de se aproximar, de fazer a coisa certa em amor. Mas como Ele te ama muito, Ele te ama muito, Ele te ama muito, talvez não seja pelo amor que você se aproxima dele, né? A gente já ouviu também essa frase algumas vezes, né? Se não for pelo amor, pode ser que seja pela dor, né? Isso não é uma profecia. Isso nós estamos dizendo porque aqui no livro fala sobre isso, Sim. né? A lei da repetição é necessária no processo de aprendizagem. Ou seja, ele cita Oral Roberts, ele fala assim: Oral Roberts disse: quando você se cansar de dizer o que está dizendo, estará apenas começando a aprender. Treinar, né? Pode falar um pouco sobre isso, Vivi? Repetir, repetir, repetir até se tornar. Na verdade, o orientador nada mais é do que um treinador também, né? Sim. Tá treinando a gente, né? E a repetição, ela é necessária para que o processo de aprendizagem aconteça. Não é de um dia para o outro a gente muda um padrão de pensamento, a gente muda a crença, a gente muda a maneira de como olhar para as outras pessoas, a maneira da gente se relacionar, a maneira de como a gente olha para os nossos pais, é tudo um processo. E a repetição, faz parte do processo, como todo treino. Como a gente vai para academia, tem sequências de série, de treino, tudo é repetição, né? É o mesmo modelo, né? Que eles citam um autor que fala muito a respeito disso, mas é simples, a gente olhar em todas as formas que a gente treina. É repetição. E a gente tem que repetir. Então, isso significa dizer que você não deve desistir do seu filho, né? Isso. Se você fala para ele 10 vezes a mesma coisa, não desiste dele. Não desiste dele, né? Vai chegar uma hora que ele vai aprender com você. Vai. Né? Porque também, se a gente falar uma vez e o filho já aprender, somos robôs, né? Então, tem muitos filhos que aprendem com os seus pais, mas também tem muitos pais que aprendem com os seus filhos, né? Porque não é a idade que nos faz sábios, né? Quem nos torna sábios é o Espírito Santo de Deus. Esse autor desse livro, A Lei do Reconhecimento, ele diz assim, que ele conhece adultos sábios, aliás, ele conhece jovens sábios e adultos tolos. Então, tem muita gente que acha que só porque tem uma certa idade sabe muito mais do que às vezes um adolescente ou um filho. Eu aprendi isso, sabe, queridos, vocês que estão aqui nessa live. Eu aprendi que eu não sei tudo, que os meus filhos, eu tenho 3 filhos, como eu disse para vocês, que os meus filhos, em algumas vezes, eles podem saber mais do que eu, né? Então, você que é pai e que está nessa live aqui, ouça também os seus filhos. Não seja tão arrogante, tão orgulhoso, ao ponto de achar que só porque você é pai, você sabe sempre muito mais do que os seus filhos. De repente, os seus filhos
tem muito para ensinar para você. Eles sempre têm. Eles sempre têm. E assim, é difícil para nós, como pais, transitar nesse lugar de autoridade e humildade para aprender com eles, né? A gente fica inseguro. Mas quando a gente consegue dominar, a gente consegue uma conexão maior com nossos filhos, porque eles veem que a gente está dando valor naquilo que eles sabem, que a gente está valorizando, né, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. E desde que isso seja num nível equilibrado ali, né, que não passe, que não diminua a autoridade que a gente tem sobre eles, é muito saudável isso, né? É Não muito é fácil, saudável. tá? Não, não é fácil, mas como você disse, isso traz até confiança para o filho, né, Vivi? Sim, Eu comecei a fazer algo aqui com os nossos filhos, que eu sei que a Vivi já fez isso também, que funciona muito. Quando você estiver errado em relação ao seu filho, não fique quieto. E também não acha que você vai estar se rebaixando para ele. Vire para ele e diga: filho, eu errei. Me perdoe, você está certo. Você vai ver como que isso vai unir mais vocês, vai aproximar mais vocês. Ou até em relação a um amigo, né? Quando você bateu o pé e falou que você estava certo, tal, tal. Aí depois você viu que você não estava tão certo assim, né? Quantas vezes nós já juramos por Deus, nós já dissemos muito firmemente que estávamos certos, e depois, quando colocamos a cabeça no travesseiro, observamos que a gente não estava tão certo assim. Que nós não somos o dono da verdade como a gente acha, não. é, E então, um pedido de perdão, uma palavra de humilhação, né? Até porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus é contra tudo desse mundo, né, Vivi? sim. Se existe algo mais maluco e que funciona e que te leva para um nível superior é É, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para você orar pelos seus inimigos. A é, palavra de Deus diz para você perdoar quem te bate e que você tem que perdoar 70 vezes 7. E esse 70 vezes 7 não é ao longo da sua vida, é 70 vezes 7 no dia. no dia. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha é exaltado. A palavra de Deus diz que aquele que é servo é maior entre todos os outros. Então, você que está aqui hoje com uma arrogância muito grande, ou até você que entrou nessa live perguntando o que será que eu posso aprender com essas meninas? Comigo e com a Vivi você não pode aprender nada, porque nada de bom tem em nós, a palavra de Deus diz. Mas com o Espírito Santo que age em nossas vidas e que a gente orou antes de começar essa live para que o Espírito Santo tocasse o teu coração, então que você se quebrante nessa noite e você saiba que tudo aquilo que está saindo da minha boca e da Vivi está vindo diretamente do trono de Deus para a sua vida. E se você ainda não tem alguém para compartilhar a sua vida, para abrir o seu coração, se você ainda não tem um orientador, um amigo, um pai próximo, um pastor, procure. Procure a partir de hoje, seja intencional e procure ter uma pessoa para você chorar, para você abrir seu coração, compartilhar seus sonhos, os seus desafios. Não é isso, Vivi? É isso. Faz toda a diferença. Toda. Muda o rumo da vida da gente. As coisas ficam muito mais leves. Não que a gente não vai ter problema, vai ter, todo mundo vai ter. Mas a forma como tudo passa é completamente diferente. E se eu pudesse dar um conselho, eu daria tipo assim: vai logo, É, vai logo. isso que a Vivi falou agora está no último parágrafo do livro. Fala assim, ó, o reconhecimento de um discípulo excepcional criará um contentamento interno que nenhuma outra realização pode produzir. É isso. É muito bom saber que nós não estamos sós. É. É muito bom saber que a gente não caminha só, que o dia que a gente cair, a gente tem alguém para nos levantar. É muito bom saber que lá do outro lado do mundo, ou que em outra cidade, como é o meu caso e da Vivi, existe um amigo, existe uma amiga que, se eu precisar, eu posso contar com ele. É muito bom ter isso. Vai ter uma escuta em amor, sem julgamento, que vai acolher e que vai trazer uma palavra de conforto. Isso é muito importante. Isso é ouro. É muito, muito, muito importante, né? É isso que é riqueza, né? É É isso isso. que é riqueza. Bom, gente, se você quiser, Vivi, deixar uma mensagem para o pessoal,
para que a gente está caminhando para o fim, faltam 10 minutos para 1 hora de live. E se você quiser deixar uma mensagem, como você já deixou tantas aqui nessa live, nessa noite para nós, se você quiser deixar uma mensagem sobre o que mudou mesmo a sua vida em relação a um orientador, a um discípulo excepcional, você pode deixar aqui para Eu que a acho gente que possa encerrar. ele, ele vem para acelerar o processo. Porque tem coisas que vai acontecer de qualquer forma, mas o processo vai ficar mais leve e vai ficar mais rápido se a gente tiver alguém para nos orientar. E assim nós, em algum momento, está estudando na profissão, mas na vida pessoal e espiritual é a mesma coisa. Então, se a gente tiver a humildade de procurar um orientador, que na maioria das vezes as pessoas caminham sozinha e patinam nesses lugares, é o melhor dos mundos. Porque vai acelerar o processo, vai tornar o caminho muito mais. E é simples assim, mas assim, a gente é orgulhoso, a gente não procura, né? Eu Vivi, sabe o que eu tô lembrando aqui? Que eu queria que você compartilhasse com eles antes da gente encerrar. Isso também veio de Deus aqui para mim. Um dia que eu te dei uma orientação para que você pedisse perdão para sua filha Ah, sobre algo. E sim. foi assim, você falou, Renata, mudou a minha. Você pode Nossa, compartilhar? eu não tenho memória muito boa, mas assim, vou. Porque essa história tá com detalhes, ela é linda, mas assim, eu teria que puxar mesmo na memória. A Luísa estava muito chateada. Eu tenho uma menina de 9 anos agora, mas na época acho que ela tinha uns 7, né? 7. E eu não tinha muito hábito de pedir perdão para ela, sabe? E ela estava magoada com alguma coisa e a Renata falou: Viviane, senta com ela, olha no olhinho dela e se conecta bem assim no olho com ela e pede perdão para ela, para você ver como que vai mudar o comportamento dela. Não, gente, foi muito lindo, muito lindo. Porque a Luísa é uma menina muito sensível também e assim, e ela chorou e falou coisas assim e mudou muito o nosso relacionamento, muito. Eu tenho assim, graças a Deus, um relacionamento bem leve com meus filhos. Eu tenho um mais velho e a pequena que vai fazer 9. E a pequena, depois desse dia que a Renata deu essa orientação, e é uma coisa simples, mas foi feito intencional, de uma forma bem, na hora certa, do jeitinho certo. E foi muito importante para nós duas, e para ela principalmente. Para mim também. Aí é isso, gente. Então, eu acredito que essa live tenha falado muito ao coração de vocês que assistiram ao vivo e que falará também no momento posterior para você que assistirá, porque ficará gravada. E mais uma vez, Vivi, eu quero te agradecer. Eu, Quero agradecer a sua presença. Foi muito gostosa a nossa live. Falou muito comigo, né? Antes de falar com você que está nos assistindo, falou muito comigo. E E é isso. A gente queria agradecer a sua presença aqui nessa noite. Que Deus te abençoe muito. eu que quero agradecer sua amizade, seu carinho, o seu, do seu marido, dos seus filhos. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo a amizade de vocês. É isso, gente. Então, a próxima semana, a gente estará aqui de volta com o capítulo 6 do livro A Lei do Reconhecimento. Não perca, chama pessoas. Já vamos adiantar, Vivi, o capítulo 6. O capítulo 6 fala Ah, reconhecimento o seu parceiro. do parceiro que Deus aprovou para você. Esse vai ser quem que vai falar disso, Jesus amado. Então, vocês É vai ser uma benção. eu. Vai ser uma benção. Vai. Então, gente, Deus abençoe vocês. Até a semana que vem. E mais uma vez, obrigada, Eu que Vivi. agradeço, amiga. Um beijo. Beijo. Até mais. Até.